A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos e a todas, prezados irmãos em Cristo. Sou eu, seu amigo, o pastor Ricardo Alexandre, e nós vamos estar estudando a lição do dia 5 de fevereiro de 2023, a sexta lição, o avivamento no ministério de Pedro. Por que nós já estamos focando nessa lição? Na verdade, nós professores, você que é professor da IBD, monitor, superintendente, essa revista, ela precisa, muitas vezes, que você contextualize ela para os dias atuais. Mas pastor, a revista é nova, mas cada região do Brasil tem um contexto. E cada bairro tem um contexto, cada cidade tem um contexto. Então vamos lá. O avivamento no ministério de Pedro. Quem era Pedro? O apóstolo Pedro. Pedro, Tiago, João. Pedro era próximo de Jesus. Era um homem que teve uma vida transformada. Era um pescador, mas não era qualquer pescador. Ele teve uma experiência profunda, andou com Jesus. O texto áureo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos 2,14. Então Pedro ali, ele estava avivado, cheio do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Vamos pegar Pedro como exemplo. Verdade prática. A vida do crente pode ser comparada antes e depois. E o depois de um avivamento. Então, irmãos, avivamento é trazer vida, é trazer animação, é trazer uma nova realidade. E é nesse foco que nós vamos trabalhar. A leitura bíblica em classe está em Atos 2, do 14 ao 24. Eu não vou ler inteira, porque está na sua Bíblia. A introdução está escrita assim: nessa lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus, em dois momentos da sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil, quer dizer, um homem frágil. Depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção e revestimento do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Irmãos, realmente houve uma mudança antes e depois. Mas você tem que deixar claro, entender que mesmo o Paulo sendo revestido do poder, mesmo Pedro sendo revestido do poder, ele não deixou de ser humano. Então, às vezes dá a entender que depois do batismo do Espírito Santo, ele virou Super Pedro. Não virou Super Pedro. Ele continuou sendo Pedro. Mas muitas fragilidades foram minimizadas e os pontos fortes da vida de Pedro, os frutos do Espírito na vida de Pedro, foram frutificando e ele foi uma pessoa mais plena do Espírito Santo, com uma vida de oração,
como uma vida de leitura da Bíblia, como uma vida de jejum, de obediência. Tudo isso gera um cristão avivado, um cristão cheio do Espírito Santo. Não quer dizer que depois do batismo você vai virar o super-homem, né? Ou o super-crente. Não. Hoje, na era da graça, quando você aceita Jesus, você toma um banho de graça, você continua sendo humano, mas é necessário que você tenha os frutos do Espírito, é necessário que você busque o revestimento do poder de Deus, da palavra de Deus, porque é a palavra que limpa, a palavra que transforma, a palavra que santifica, a palavra que agrega. Não você não vai virar um, um super crente, não. Você vai virar um crente cheio do Espírito Santo, um crente avivado. Foi o que aconteceu com Pedro. O Pedro demonstrou falhas graves, mas ele teve a oportunidade de se recompor, e no dia de Pentecoste ele foi usado por Deus poderosamente para proclamar o Evangelho. Primeiro tópico: Pedro antes do Pentecoste. A dualidade, as duas atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos seus discípulos a respeito de como as pessoas identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. A partir dessa resposta, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca da sua identidade. Então Jesus ele fez ali um questionamento, e os discípulos começaram a comparar ele com grandes heróis da fé judaica. E aí, de repente, tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonás, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado, com a resposta de Jesus a seu respeito, diante dos outros discípulos. Então, esse Pedro, antes do dia de Pentecoste, antes desse avivamento, ele teve seus pontos positivos, mas era necessário um avivamento na vida de Pedro. Tem muita gente assim, ela por algum motivo, ou precisa de um avivamento, ou ainda não encontrou o ponto certo, a direção certa, o caminho certo. O caminho certo é a obediência, é a humildade, estar voltado, focado, hiper focado em obedecer à palavra de Deus. Isso traz avivamento. Então Pedro, ele estava, mas faltava alguns ajustes, né? E vamos deixar claro, mesmo depois do Pentecoste, foi necessário Pedro continuar ainda cuidando da sua vida espiritual. Segundo, Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor Jesus e disse que o negaria 3 vezes. A primeira vez negou diante de uma criada. A segunda diante de outra criada, que dissera que ouvira com Jesus. E a terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Depois daquele momento, o galo cantou, e Pedro sentiu profundamente arrependido. E não é isso, crente, que você vê hoje? A pessoa não fala: eu jamais vou fazer isso. Eu nunca, jamais vai acontecer isso comigo. E a pessoa vai lá e comete
aquilo que ela falou que jamais cometeria. Meus irmãos, todos nós precisamos de um avivamento, mas o avivamento ele tem que ser cultivado, ele tem que ser preservado, ele tem que estar hiperfocado na palavra de Deus. Entendeu? Nos dias que nós estamos vivendo hoje, de tantos falsos avivamentos, de tantos falsos profetas, de tantos falsos doutores e pastores, é necessário você pregar a Bíblia como ela é. A teologia sistemática é excelente, mas é necessário que você foque na Bíblia, aplique a Bíblia, e ainda mais você que é professor da escola dominical, viva o que você está ensinando. Obediência à palavra de Deus. Então Pedro jamais, ele acreditava que ele jamais iria trair Jesus, mas traiu. Por quê? Porque ele era humano, ele era falho. E depois do dia do Pentecoste, não temos relatos dele ter cometido erros nesse sentido. Mas o que eu digo sempre, foque em obedecer, em ler, em estudar as Sagradas Escrituras. Outro ponto, dentro ainda do Pedro antes, devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar espiritualmente aquele que é fraco. Muitas vezes você menospreza uma pessoa porque talvez ela passe uma imagem de fragilidade, de não ser uma pessoa capaz. É aí que você se engana. Deus é quem capacita, Deus é quem dá graça, Deus é quem dá um banho de graça e transforma aquela pessoa num crente cheio do Espírito, num crente avivado, num servo de Deus avivado, em igrejas avivadas, em igrejas obedientes à palavra de Deus. Vamos lá. Eu gosto de ser bem objetivo, irmãos. Por quê? Porque nem vocês não têm muito tempo de acompanhar. E eu quero trazer a você que você pense fora da casinha, que você pense biblicamente, que você haja biblicamente, ok? Pedro, após o Pentecoste. Pedro, batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se um outro homem, devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual. O apóstolo dos judeus levantou a voz com eloquência, falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne, Atos 2,18. E a pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos de coração, indagaram a respeito: o que devemos fazer agora? Quer dizer, Pedro pregou com tanta autoridade espiritual diante daquele avivamento que as pessoas ficaram constrangidas, compungidas. E agora nós queremos esse Jesus que você fala. Isso é avivamento, irmão. Você não precisa de técnica, você não precisa de artimanha. Prega a palavra de Deus, entendeu? Pregue a palavra de Deus. E assim Pedro conclui sua calorosa pregação, apelando para que se arrependesse e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito. E naquele dia, quase 3.000 almas batizaram e aceitaram Jesus. Então, quando a igreja está passando por um avivamento, você tem que fortificar esse avivamento.
né? Focar, hiperfocar nesse avivamento. Porque você tem que maximizar ao máximo esse tempo para que a igreja cresça mais ainda. E desses 3.000 aqui, pode ter certeza que multiplicou, né? Muito mais, e tem chegado até os dias de hoje. Outro ponto positivo de Pedro, depois do Pentecoste. Pedro e a cura do coxo. E Pedro, juntamente com João, irmãos, a igreja tem que estar unida, os obreiros têm que estar unidos, o crente tem que estar unido, né? Passando pela porta formosa, havia ali uma pessoa necessitada, uma pessoa passando por momentos de aflições, uma pessoa mendigando, e Pedro e João olhando para eles falando, ó, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico foi curado. O que você tem para dar para a igreja? O que você tem para dar para a sua família? O que você tem para dar para a sua comunidade? O que você tem para dar na escola dominical? Se você não lê a revistinha, se você não estudou, se você não se preparou, se você não se capacitou, se você, enfim, o que você tem? Às vezes, irmão, tem muito paralítico espiritual esperando você liberar uma palavra de avivamento, de poder. Então, esse é o Pedro avivado. Estavam indo ao templo orar. Pedro e João, unidos, irmãos. Terceiro ponto, Pedro avivado em outra ocasião. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador na mensagem do apóstolo, Atos 4:1. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre o quanto responderam com ousadia, que era em nome de Jesus. Para ter avivamento, tem que ter coragem, né? Prepara o meu cavalo para a guerra, mas a vitória vem do Senhor dos Exércitos, Provérbios diz. Então, o avivamento, irmãos, é ter autoridade. Avivamento é você ter uma vida de obediência e as pessoas virem em você uma vida de obediência, de firmeza de caráter, de firmeza de pensamento, de comprometimento, entendeu? Em Lida, houve um grandioso avivamento quando Pedro chegou ali. Orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos, e Enéas foi curado. Por isso houve muitas conversões do Senhor. Olha, irmão, Pedro orou e em nome de Jesus Enéas foi curado. Há 8 anos. As orações que você tem feito tem curado? Os ensinamentos que você tem ministrado têm curado os Enéas? Reflita sobre isso. Avivamento é sinônimo de obediência, é sinônimo de pregar a Bíblia Sagrada. Não o que você acha, mas o que a Bíblia ensina. Continuando. Para fechar esse tópico. A igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, mais uma vez, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo.
uma virgem preparada para o noivo. A igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro, que é nela pela vinda do Senhor, de maneira avivada, e sejamos também avivados, preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, irmãos, eu estou começando desse ponto. Muitos estão desapercebidos com relação ao arrebatamento da igreja. Não oram, não jejuam, não santificam, mas Jesus vai arrebatar a igreja. E aqui, o terceiro ponto, a igreja de hoje e o avivamento. Primeiro, a igreja atual e o Pentecostes. A igreja atual, irmãos, é uma igreja. A igreja contemporânea nos dias de hoje, sem citar denominações, é uma igreja que tem mais informação, mais tecnologia, mais acesso a cursos teológicos, mais acessos a informações. Mas informação não quer dizer que é unção. Conhecimento humano não quer dizer que é capacitação, que é estar avivado. Não, irmão. São coisas que andam em sintonia com a palavra de Deus. O conhecimento que vem do céu vem através da Bíblia Sagrada. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você focar na palavra de Deus é uma coisa, e você focar no conhecimento, você vai na IBD, você faz um curso teológico apenas para pegar o certificado. Isso não gera avivamento, isso não gera transformação, isso gera apenas informação. E não era o caso aqui. Pedro, a igreja atual, ela tem que focar na palavra de Deus. Deixar um pouco, a igreja está virando, em muitas igrejas, a pessoa vai por legalismo, por entretenimento. Não, a igreja, você vai no culto para adorar a Deus. Isso é avivamento. Segundo ponto, tempos de multiplicação da iniquidade. Irmão, o pecado jaz à porta. Nunca vimos tanto pecado, tantas formas de pecar, e o que o inimigo mais tem atacado, ele tem atacado o seu tempo, roubado o seu tempo com coisas para tirar o seu foco das coisas de Deus. Você tem tempo para tudo, menos para Deus. E isso quem tem oportunidade de fazer o bem não faz, peca. Então, você tem que estar atento que a iniquidade ela tem muitas facetas e ela está na porta do crente. Voltando aqui, terceiro tópico que nós já lemos, o arrebatamento da igreja vai acontecer, mas é necessário que você saia do comodismo, saia da zona de conforto, comece a orar mais. Pergunta: quantas vezes você leu a revista para ministrar a aula? Quantas vezes você orou e jejuou pelos seus alunos? Como que você quer ter avivamento se você não é o exemplo? O exemplo em oração, em ler a Bíblia, em buscar, em dedicar, em ajudar as pessoas, em ajudar a comunidade, em ajudar os crentes, os não crentes, em proclamar o Evangelho. Pedro proclamou o Evangelho. E centenas de pessoas tiveram as vidas transformadas. Isso é avivamento. Conclusão. O ministério de Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro, cheio da graça, tomou um banho da graça de Deus, unção de sabedoria e de poder para cumprir a missão a ele delegada, a ele confiada por Jesus e os discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo e um exemplo e uma lição de vida, de mistério avivado
sob o poder do Espírito Santo. Então, Pedro, irmãos, nós podemos aprender muito, tirarmos lição de vida sobre o ministério de Pedro. Lições dos seus erros, dos seus acertos e aprendermos. Isso é avivamento. Todo dia é a oportunidade de você aprender mais e hoje você é um crente melhor, mais avivado e amanhã você vai estar mais avivado ainda. Por quê? Porque você vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e obediência à palavra de Deus e foco, hiperfoco na palavra e nos princípios bíblicos e acima de tudo, isso gera avivamento. Deus abençoe. Um abraço do pastor Ricardo.